Deus seja louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, a santa paz de Deus com todos, com todas as irmãs e os irmãos. Deus que abençoe grandemente por mais essa noite estar junto de nós, cultuando ao Senhor. Temos certeza que Deus tem coisas boas e maravilhosas para fazer para nós. O Senhor quer visitar o nosso coração,
encher a nossa alma de alegria, de paz e de contentamento. Temos certo que o Senhor é aquele que porá todas as coisas nos seus devidos lugares e nós, em todo tempo, vamos glorificar ao Senhor nessa missão maravilhosa que Deus nos deu de estarmos juntos, levarmos e recebermos a santa e boa palavra de Deus. Vamos começar o Santo Culto louvando ao Senhor. Peço aos irmãos que compartilhem essa live com seus contatos através do YouTube, no nosso canal CCA Alphaville Lives e no Facebook, na página CCA Alphaville, onde vocês terão as informações da igreja e também para poder participar do Santo Culto online. Tá bem, amados? Vamos começar o culto louvando a Deus com o cântico 378, 378. Os irmãos notarão aqui na frente da tribuna a letra dos hinos. Se tiver qualquer dificuldade, muitos irmãos da CCB assistem o culto, então o inário não bate. Nós somos a congregação cristã apostólica, mas somos irmãos em Cristo. Nós estamos aqui atrás de membros, nós estamos aqui atrás de levar a palavra a vocês, tá bem? Fiquem à vontade para assistir o Santo Culto, participar, mandar seus pedidos de oração. Vocês vão ver sutis mudanças na maneira de conduzir o culto, mas o Senhor é o mesmo Deus, servimos a esse Deus maravilhoso. 378. Jesus, amigo celestial, é minha salvação. O seu amor que não tem igual, eu sinto em meu coração. Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Andava triste e sem a paz no mundo enganado, mas meu Jesus veio me salvar e me tornou seu seguidor. Salvo por seu poder, salvo por seu amor, sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Que grande sorte eu alcancei, Cristo meu Senhor, pois brevemente eu entrarei
salvo por seu poder, salvo por seu amor. Sinto em meu coração a presença do meu Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 55. Em seguida, nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Pode mandando seus pedidos de oração. Ajudem a compartilhar a live do Santo Culto. No YouTube, CCA Alphaville Lives. No Facebook, CCA Alphaville, tá bom? Está sendo transmitido simultaneamente pelas duas plataformas para toda a nossa irmandade. Cântico 55. Altíssimo, te rogo por teu fiel perdão, por teu amor imploro, estende tuas mãos. Atende ao meu clamor. Faze tua paz sobre encher meu coração. Andar em retidão, a minha oração elevo a ti, Senhor, por tua grande compaixão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora, querida irmandade, buscar a Deus em santa oração. Tem chegado até nós pedidos de orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam as orações da Igreja de Deus.
Pediremos a Deus também que nessa noite nos envie o conselho da sua santa palavra, que o Senhor possa falar com as nossas almas, com os nossos corações, que Deus possa iluminar a nossa mente, o nosso ser, para fazermos tudo o que é bom, de acordo à santa vontade de Deus. É importante que toda a irmandade, que toda a igreja permaneça em comunhão no santo culto, mesmo sendo online. Não faz diferença, mas, porém, não faz diferença do culto presencial, porque quem não podia faltar, nunca faltou e nunca faltará, que é o nosso Deus. Então, diante do Senhor, nós devemos nos portar com decência, com respeito e com temor diante da sua presença, pois Ele é digno do nosso respeito e da nossa adoração. Vamos pedir a Deus que abençoe o santo culto, nesses últimos dias trabalhosos, de bastante agitação no nosso meio, que Deus possa trazer aquietação aos corações, tanto para nós quanto para a nossa irmandade da CCB, e que coloque em nós essa consciência de que nós deveremos nos encontrar no reino da glória de Deus, morar com o Senhor eternamente. E se não for esse o intuito, o Evangelho não produziu nada em nós. Vamos clamar, igreja. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Aleluia. Eterno Deus, nosso Pai que habitas no céu, prostrados aos teus pés em oração, clamamos a Deus nessa noite e louvamos-te pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna em glória que tu nos oferece. Se em tudo fizermos a tua santa e boa vontade, nós te louvamos, Senhor, por nos ter preparado essa noite de estar na tua casa e o teu povo nos seus lares, louvando e engrandecendo o teu nome. No outro tempo, não tínhamos esse direito, mas nos foi dado uma grande sorte, uma grande alegria de sermos chamados teus filhos para a salvação das nossas almas. Senhor, queremos te pedir nessa noite que abençoe este santo culto que foi aberto em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a em todas as coisas louvar e engrandecer o teu nome. Liga nossa mente no céu, no trono da tua destra, e que de lá possa sair virtude para nós, que nós não nos sintamos sozinhos, tampouco desamparados, Senhor, deixados de lado, porque isso não é verdade. Em todo tempo, o Senhor tem sido socorro bem presente na hora da angústia. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã que junto de nós está glorificando o teu nome. Queremos te pedir que tome nas tuas mãos os pedidos de oração da igreja. Todos os que pediram estão confiados no Senhor, crendo que tu tens nas tuas mãos as chaves que abrem as portas para nós. Senhor, abençoa todo o ministério da tua obra, abençoa todo o teu povo, onde quer que esteja, em qual igreja que seja, mas que estejamos todos acima de tudo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos essa noite no santo culto e manda-nos do céu a tua santa palavra. Glória ao nome do Senhor. Fala com as nossas almas e nos ajuda, Deus, a em tudo confiar em Ti, porque Tu és santo, maravilhoso e cheio de misericórdia. Ó Pai, visita os nossos corações, visita a nossa alma e faz-nos, Senhor, sentir a Tua doce presença junto de nós. Que nós creiamos sempre em Ti e que não deixemos que as coisas dessa vida venham, Senhor, nos afastar da Tua palavra, nos afastar do propósito da nossa salvação. Se tem alguém nesse momento assistindo o santo culto, enfermo, atribulado, Senhor, desanimado com alguma dor, algum mal, que possa ser liberto em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa visitar o seu coração e a pessoa sentir-se, Senhor, animada, incentivado a continuar firme diante da Tua presença. Só Tu tens as palavras de vida eterna e de Ti, Senhor, vem tudo aquilo que precisamos para servir a Deus nessa terra. Fortalece os nossos corações, fortalece o nosso espírito, a nossa mente. Glória a Deus, aleluia. Para que nós, Senhor, estejamos sempre ligados na comunhão do Teu Espírito Santo,
para que os nossos corações não vacilem na fé, Senhor, mas firmos nossos passos para caminharmos rumo a Jerusalém celestial. Assim, ó Deus, guia esse santo culto pelo Teu bom Espírito, dirige todas as coisas e guia-nos, Senhor, por uma boa senda de verdade, de justiça e de misericórdia. Pedimos as Tuas bênçãos, damos gratidão aos céus, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os nossos cultos são realizados todos os dias às 20 horas, todos os dias da semana, de segunda a domingo. Porém, na terça-feira, que foi ontem, às 14h, também tem culto, mas tem o da noite. E no domingo, tem culto às 10 da manhã e também o da noite às 20 horas. Todos os dias às 20 horas. Os únicos dias que tem 2 cultos é terça, que tem às 2 e às 20, e domingo, que tem às 10 e às 20. O nosso canal no YouTube é o CCA Alphaville Lives. Nossa página no Facebook, CCA Alphaville. Toda a Irmandade convidada para seguir o nosso canal, também para curtir e seguir a nossa página. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e ative as notificações para você receber notificações de quando os vídeos vão no ar. Encerrado cada culto, imediatamente após o encerramento do culto, a nossa produção posta só o trecho da palavra. Tem o culto inteiro que vai ficar lá no canal e também só a palavra. Às vezes quer ouvir só a palavra, fica mais fácil para os irmãos. Aqui do meu lado esquerdo, os irmãos estão vendo um QR Code, que é para os irmãos acessarem o nosso WhatsApp. Aponta a câmera do seu celular para cá, ele vai abrir o WhatsApp, você vai poder falar com a gente, tirar dúvidas, saber onde tem igreja, tirar qualquer dúvida que os irmãos possam ter e que será para nós um prazer esclarecer a todos vós. Os irmãos têm recebido notícias do retorno dos nossos irmãos Samuel Trevisan e irmão João Marcos para a Congregação Cristã no Brasil. Isso é verdade, nós louvamos a Deus por isso, estamos felizes pelos servos de Deus, felizes pelo carinho com que foram recebidos junto de todos vós, nossos agradecimentos. Muitos têm perguntado sobre o ministério, onde vão atender. Essa é uma informação que nós não temos, que deverá partir da liderança da congregação, da CCB, por quem nós temos um grande respeito. Ainda que venhamos divergir em alguns pontos, nós respeitamos os nossos irmãos, até porque viemos de lá. Primeiro de Cristo, depois de lá. Todo o nosso respeito aos irmãos, desejando que permaneçam firmes no Senhor. A nós, aqui na CCA, nada muda. Irmão N e eu continuamos cuidando da obra, levando o nosso trabalho como Deus tem dado. Nosso irmão N é ancião aqui também, ele tem cuidado dos cultos de Itapevi, agora nós vamos nos revezar, um pouco eu vou ficar lá, um pouco ele fica aqui, um pouco lá, e tudo vai bem para a glória de Deus, nada muda, as construções continuam como na região de Sorocaba. As nossas congregações na Zona Leste, na Zona Sul de São Paulo, da mesma forma, no interior, região de Campinas, região de São Carlos, em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, África, outras nações, tudo continua como sempre foi. E nós continuaremos cuidando da obra, conforme a guia do Espírito Santo em nós. Então pedimos aos irmãos que permaneçam em comunhão, que permaneçam ligados no céu, e também juntos, para que nós glorifiquemos a Deus. Eu tenho certeza que tudo o que nós precisamos, tudo que for necessário para o nosso bem espiritual, o nosso Deus vai fazer por nós. E nós vamos ter motivos de sobra para glorificar o nome do Senhor, porque Deus é bom demais na nossa vida. Dados esses esclarecimentos, nós não queremos nos estender nesse assunto. Qualquer dúvida que os irmãos tenham, a partir desse momento, a respeito da ida dos nossos irmãos anciães, Samuel e João Marcos, para a CCB, os irmãos da CCB, que são os que mais perguntam, deverão procurar o ministério da sua comum congregação aí na sua igreja, para que eles possam vos dar maiores informações. Nós não temos essa informação para dar para os irmãos. Como vai ser, onde vai ser, de que maneira, não temos. Não nos envolvemos sobre esse assunto, mas, repito, desejamos sucesso e felicidade aos nossos irmãos, junto das suas caríssimas esposas e filhos,
e dizemos que contem sempre com as nossas orações, e assim como nós contamos com as vossas orações de toda a Irmandade. Ok? Vamos cantar o hino 92, e Deus nos vai mandar do céu a sua palavra. 92. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir, ó Deus Criador, tua palavra que vem dos céus. Ela ilumina e dá vigor aos que procuram conselhos teus. Com tua igreja fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber. Pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. As tuas bênçãos vem derramar sobre teus filhos, herdeiros teus. Pela palavra vem renovar as nossas forças, ó grande Deus. Com tua igreja fala, Senhor, tua vontade faz-nos saber. Pela palavra, força e poder, receberemos, ó Criador. Tua palavra nos faz viver em segurança e união, e nela temos muito prazer, nos traz alívio ao coração. Com tua igreja fala, Senhor, tua vontade
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra de Deus. O nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7, onde diz aqui: sexta carta à igreja de Filadélfia. Livro do Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7, onde diz: sexta carta à igreja de Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, queridos, Deus nos dá. Amém, Senhor Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, está diante de nós essa palavra desta carta escrita pelo apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos. Teve tempo para ter uma proximidade com Deus, teve tempo para estar em comunhão com Deus de forma mais íntima, mais intensa. E nesses momentos de adversidade é quando saem, irmãos, os nossos melhores propósitos dos nossos corações
para o coração de Deus. Às vezes, nos vemos em tribulações, nos vemos em guerras e lutas, e não entendemos o porquê disso. Não entendemos o porquê passar pelo que estamos passando, ou pelo que já passamos em algum tempo. Mas nós devemos nos lembrar, irmãos, que nada foge do controle das mãos do nosso Deus, e que o Senhor cuida de nós todo o tempo, em todo momento, para que nós nunca saiamos da sua presença. E se por algum motivo nós venhamos nos sentir atribulados, desanimados ou até mesmo desesperançosos, no mesmo momento, através da santa palavra de Deus, o Senhor fala aos nossos corações e nos faz lembrar das suas misericórdias, do seu carinho e do seu amor pelas nossas almas. Nos momentos de provação é quando nós menos conseguimos deliberar, menos conseguimos decidir, ou até mesmo, amados, enxergar uma saída para a nossa vida. Enxergar uma saída para o nosso problema, para a situação que tenha se apresentado diante de nós. E há portas, como nós lemos aqui na palavra, que só o Senhor pode abrir. Há portas também que só o Senhor pode fechar. E é necessário, amados, que nós tenhamos fé nos nossos corações, que nós tenhamos um coração contrito e entregue a Deus, para no momento da nossa aflição dizer: Senhor, não te apartas de mim, porque eu também não quero sair de perto de ti, Senhor. Os momentos que nós mais precisamos de Deus, comumente, é quando nós nos afastamos de Deus. E o Senhor está enviando a sua palavra essa noite para dizer à sua igreja: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Deus fecha, ninguém abre. Tudo passa pelo controle absoluto das mãos do nosso Deus, amados irmãos, queridos irmãos e irmãs. Tudo passa pelo crivo do Senhor. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle da tua vida, irmã. Deus tem o controle da tua vida, irmão. Se tu estás passando por alguma luta, se estás passando por alguma tribulação, alguma inquietação, o Senhor manda a sua palavra essa noite e diz a todos nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lembremos-nos, irmãos, do domínio universal de Deus. Lembremos-nos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, amados. Que o Senhor dirige os nossos passos e os nossos corações. Talvez você não esteja compreendendo o que está passando na tua vida. Você não consiga compreender o porquê desses levantes, dessa guerra contra o teu coração, contra a tua casa. Saiba que o único propósito da prova na vida do crente é para fazer com que ele fique mais crente ainda. E o adversário tem dois trabalhos na nossa vida: o de levantar e o de cair, no nome do Senhor. Para tanto, é necessário crer. E ele dizia aqui: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ele quer dizer com isso, irmão: eu sei as tuas obras. E pelo complemento da frase, não eram obras das melhores. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, as tuas obras, pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele sabe das nossas obras. E aqui, irmãos, o foco de Deus não é nas boas obras, é nas más obras. Para que nós melhoremos essas más obras, para que nós nos corrijamos. E aqui ele dizia: eu sei das tuas fraquezas, sei das tuas dificuldades, mas tu tens guardado a minha palavra. Irmão, quem de nós não falha, irmãos? Quem de nós não erra? Em algum momento manquejamos, em algum momento vacilamos até mesmo na nossa fé. Somos humanos, pessoas necessitadas, carentes do amor de Deus. Amados irmãos, o
O Senhor quer visitar o nosso coração essa noite. Canta la manaia. O Senhor quer visitar a nossa alma. O Senhor quer visitar a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos. Então abre o teu coração, glorifica a Deus de toda a tua alma, porque ainda que fraco que você seja, ainda que pequeno que você seja e nós temos procurado agradar a Deus, falhos, como já disse e repetirei quantas vezes necessário forem, mas temos procurado estar próximos do Senhor, irmão. Deus não tem memória curta, irmão. Deus se lembrará do teu esforço, Deus se lembrará do teu sacrifício, das coisas que você teve que abrir mão para aceitar o Evangelho, do que você teve que passar para preservar o nome de cristão. Em nome de Jesus, alegra-te. Glória a Deus. Em nome de Jesus, alegra-te no Senhor, pois a boa palavra de Deus vem a teu encontro essa noite para te dizer: eu estou abrindo portas e portões na tua vida, e todas as coisas que forem necessárias fazer para te beneficiar, diz o Senhor, eu farei, pois escrevi teu nome no livro da vida no céu. Como guardaste a palavra da minha paciência. Guardar a palavra, irmãos, não é lembrar da palavra, eu lembro da palavra. Não, guardar a palavra é descansar na palavra, pacientemente, esperar na palavra de Deus, no seu cumprimento. Algumas são rápidas, outras levam tempo. Há promessas que Deus fez na minha vida que já se cumpriram, há outras que ainda não, e nós temos que aguardar, porque o Senhor é aquele que tudo faz por nós. E ele dizia mais: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele falava de um contexto, irmãos, como o João estava num contexto de tribulação, ele estava num contexto de privação, de exílio, sofrendo a solidão, sofrendo medo, sofrendo privações, enfim, as questões pessoais que certamente ele enfrentava. A sua mente era a sua maior inimiga, com certeza. É só os irmãos verem o que nós estamos passando nesse isolamento. Imagina uma pessoa que mora sozinha, que ainda não é casada ou casado, ou que não tem família, ou viúva, ou seja como for, que está isolado dentro da sua casa. O seu maior inimigo torna-se a sua mente. Os pensamentos vão longe. E com isso a pessoa sofre muito, porque é muito difícil. Agora, isso porque numa pandemia, você sabe onde você está, você sabe o que está acontecendo, você tem um certo domínio sobre a sua vida, pelo menos, mas João estava exilado. Tinha o chão que pisava e o céu que cobria a sua cabeça, nada mais. Então, ele dizia: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É nesse momento de aflição que nós devemos chamar pelo sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Não me permita, Senhor, negar a minha fé. Não me permita, Senhor, desanimar da tua graça, Alamaia, e nem de crer na tua palavra, e nem de esperar em ti na palavra da tua paciência. Sejamos todos essa noite revestidos do poder de Deus. Aleluia. Sejamos revestidos da glória de Deus, amados. Sejamos cheios de amor e de misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O adversário quer te enlouquecer, quer fazer com que a sua mente seja o teu maior inimigo, que a mente seja um vilão que mine as tuas forças. Deus manda a palavra essa noite e te diz: haja paz no teu coração, pois eu estou abrindo portas na tua vida. Canta la maia. Estou abrindo portas para você passar. Deus sabe quando você chora, Deus sabe dos teus lamentos, Deus sabe quando você se desespera por causa das coisas que te acontecem, Deus sabe do que você tem passado e não pode desabafar, não pode compartilhar com ninguém, porque é uma prova muito íntima que você tem que passar entre você e o Senhor te diz: não te sinta sozinho nem sozinha, tu tens um Deus a quem recorrer. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, ora ao Senhor em secreto e Ele publicamente te exaltará. Abre o teu coração a Deus nessa noite
que toda depressão seja repreendida da tua vida em nome do Senhor Jesus, que todo pensamento ruim saia da tua mente em nome de Jesus Cristo, que a guerra que se instalou na sua casa seja repreendida em nome do Senhor dos Exércitos, que você hoje abrace a palavra e diga: Senhor, eu estou em Jesus Cristo, e creio que tu abrirás as portas e eu passarei por essa prova. Te diz o Senhor: eis que venho sem demora. Glória a Deus nas alturas. É necessário que tenhamos um olhar espiritual, irmãos, que vejamos as nossas misérias, as nossas lutas, as nossas guerras e frustrações até mesmo, com olhares de misericórdia, com olhares de otimismo, e que Deus te dê nessa noite uma visão do Espírito Santo, que você não veja a prova, que você veja o testemunho, que você não veja a guerra, você já enxergue os dias de paz. Senhor, eu não tenho nada contra ninguém, pode ser que haja alguém que tenha alguma coisa contra mim, cubra-me com teu sangue e ajuda-me a não lançar mão de ninguém, Senhor, a não fazer nada, a não falar nada, justifica-me pela tua palavra e ajuda-me a passar. Quantas vezes, irmão, nós nos inquietamos por um problema que parece insolúvel, um problema que parece que vai arrasar com a nossa vida, com a nossa história, mexe até com a nossa sanidade, queridos. Entretanto, passa um dia, passa 2, passa 5, passa um mês, e daqui a pouco você nem se lembra mais, porque o passado já passou, águas que passaram não voltam mais, e aquele problema que parecia insolúvel, você já não se lembra mais dele, porque o próprio tempo, a própria vida, os acontecimentos da vida que acontecem, tudo de forma sincronizada, tudo de forma organizada, pela mente brilhante do nosso Deus, pelo poder da palavra de Deus, glória ao nome do Senhor, tudo acontece para beneficiar o povo, e aquilo que parecia impossível a nós, irmãos, ali então já torna-se possível, aquilo que parecia insolúvel já está resolvido, aquela animosidade, aquele coração doído, machucado, ofendido, já está abrandado. Vemos exemplo dos nossos irmãos que retornaram para a CCB, o que, irmãos, 10 anos de distanciamento, todos servindo a Deus, e de repente ali na frente os caminhos se encontram. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Um se abaixa um pouco, o outro se abaixa um pouco. Vejamos o exemplo de Jacó e Esaú, irmãos. Quando se encontraram, Jacó já foi se prostrando em terra até chegar seu irmão. Quando se encontraram, se abraçaram. Jacó quis dar-lhe presente, Esaú quis dar-lhe presente, mas até então lá atrás Esaú mataria Jacó, Jacó teve que sair fugido, e aquilo que parecia que ia ser uma destruição, no passar do tempo, Deus cura todas as feridas. Você está preocupado com alguma coisa que precisa resolver agora? Que Deus te liberte desse espírito de imediatismo. Eu quero já, eu quero agora. Não, irmão, é no tempo de Deus. Aproveita esse momento. Reflita, refreia os teus lábios para que amanhã você não seja refém das tuas palavras. Cuidado com o que você fala, porque palavra falada e pedra atirada não voltam nunca mais. É nisso que ele dizia: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Quando estamos angustiados, nós esbravejamos, nós brigamos, nós apontamos, nós avançamos e fazemos coisas que depois nos trarão arrependimento. Haja paz na igreja de Deus, haja paz na tua vida, haja paz na tua casa, e no momento da tua aflição, clama pelo Senhor, para que a tua boca não venha te condenar no futuro. Glória a Deus. E quando o Senhor fizer a obra, todos poderão dizer: glória a Deus, irmão, Deus te exaltou. E você muito mais: Senhor, graças te dou, porque tu te lembraste de mim. Alissa, me quarete de asilia, deremana e embuiela. Aleluia, e lá na frente tu dirás: valeu a pena esperar. Hoje o Senhor te fortifica na sua graça, hoje o Senhor fortifica o teu coração, o teu espírito. Alegra-te nesse teu Deus maravilhoso, canta ao Senhor com alegria e diz: Senhor, eu ainda sinto a aflição da prova, eu ainda sinto o calor do fogo, mas creio que estou protegido debaixo do teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo acharei segurança e abrigo, Senhor. Esconde-me no esconderijo do Altíssimo e dá-me descanso à sombra do Onipotente. E hoje o Senhor te abre as asas sobre a tua vida, sobre a tua casa. E calamassania. Hoje essa aliança, lamaia, o Espírito de Deus invade a tua vida, o teu coração, e a glória de Deus canta na tua boca e na tua alma.
E te diz: Deus, a minha palavra é um espírito, e ela sai daqui hoje, desse altar santo, e vai até onde você está, na tua casa, nos confins da terra, seja no Brasil, seja fora dele, seja você de qual igreja for, se tu és de Jesus Cristo, dá glória a Deus, as portas do céu estão sendo abertas. Alamaia, Jesus Santo. As portas do céu, amados, estão sendo abertas. E os corações estão sendo tocados pelo Espírito de Deus. O amor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus também, princípio da sabedoria. Revista-te da palavra do Senhor. Em algum momento tu terás que escutar alguém. Escuta o teu Deus. E lembra-te que o nosso adversário nunca vai parar de falar, mas hoje Deus te dará força para que você pare de ouvir. Hoje Deus abre a porta da palavra que ninguém fecha, fecha a porta para o inferno que ninguém abre. Sali, cantai. Hoje Deus fecha algumas portas na nossa vida. Hoje Deus desvia os nossos caminhos para bons caminhos. Deus converte os nossos caminhos. Amados irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, ministério que está assistindo esse santo culto, glorifica a Deus, porque esses dias trabalhosos estão por se encerrar. Deus tem como fazer a sua obra. Às vezes nós olhamos as coisas e falamos: Deus, mas está tudo de ponta cabeça. Não, irmãos, é o Senhor colocando as coisas no lugar. É que nós estávamos acostumados, estávamos acomodados, e o Senhor vem para tirar-nos da nossa zona de conforto. Põe a sua igreja para orar, põe a sua igreja para buscar, põe essa igreja para perdoar, e a nossa vida vai sendo enriquecida das coisas celestiais. Seja enriquecido essa noite das coisas celestiais. Seja o teu coração cheio da glória e da presença de Deus. Olha para esta palavra e diz: Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que estás na minha vida. Te diz o Senhor: a tua casa vai cantar por esses dias. Santo é o poder de Deus. A tua casa vai cantar, tua casa vai se alegrar no Senhor. Tu também te alegrarás no Senhor por tudo que Deus te fará. E desta tua prova tu não te lembrarás mais, porque ela vai ficar no teu passado. Amiga do Senhor, amigo do Senhor, servo e serva do Deus vivo, levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas. Não dê ao adversário o gostinho de te ver sofrendo. Ele quer te subjugar, ele quer te humilhar, quer te fazer voltar atrás, quer te fazer vir a menos. Não, irmão, não, minha irmã. Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor, fica firme em Deus e creia que Deus tudo pode fazer por você. E o Senhor está dando ordem aos seus anjos a teu respeito. O Senhor está dando ordem a respeito da tua causa. O Senhor está dando ordem a respeito da tua enfermidade. Alamaia. O Senhor está dando ordem a respeito do teu filho. E você poderá dizer: Senhor, essa situação é irreversível. Irmão, Deus não conhece o impossível, queridos. Não, irmão. Serva de Deus, não. Alegra-te no Senhor. Confia em Deus, porque teu nome foi escrito no livro da vida, e Deus te dará lá no céu um novo nome, uma nova terra, um novo reinado, um reinado de paz, de alegria e de prosperidade. E tu também serás chamado um dos escolhidos do Senhor. Conhece-te o Senhor pelo teu nome, e Ele conhece a amargura do teu coração. Ele sabe o quanto você tem sofrido, o quanto você tem chorado. Deus sabe o quanto você tem se angustiado por causa da guerra e da luta. E tudo que você tenta fazer não vai para frente, não dá certo. Quanto mais você tenta juntar, mais espalha. Quanto mais você tenta amenizar, mais o problema cresce. Porque o nosso adversário, irmãos, está sempre atento a nós, para encontrar em nós alguma fraqueza.
encontrar em nós alguma vulnerabilidade, alguma fragilidade. E quando ele encontra, ele trabalha naquele ponto certo, em todo o tempo, alfinetando, machucando, persuadindo, dissuadindo. E assim tem sido contigo, servo e serva de Deus. O nosso inimigo tem trabalhado nos teus pontos fracos, um na mente, outros no gênio, outros em fraquezas materiais, outros em desejos da carne, outros em vícios, outros por um falar desenfreado, pelo muito falar, e a cada um, e a mim, outra forma, cada um nas suas fraquezas. O adversário vai lá, irmãos, e potencializa aquelas fraquezas, de maneira que elas se tornem maiores do que as nossas virtudes, pois hoje, irmão, Deus te abre uma porta no céu, e calamaia, e a unção do Espírito Santo cai sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Uma unção nova cai sobre a tua vida. Alia, lamaia, uma unção nova cai sobre ti. Uma unção de ousadia, uma unção de coração disponível a Deus, uma oração, uma unção de paz, de dizer, Senhor, as coisas que eu compreendo, eu ainda procuro tirar, Senhor, alguma conclusão, mas as que eu não compreendo, eu entrego nas tuas mãos, mas não saio da tua presença. Hoje Deus te chama de vitorioso e vitoriosa, hoje Deus te chama de servo e serva do Deus Altíssimo, hoje o Senhor reestabelece a tua comunhão com o céu através da palavra, e te diz, não te inquietes por coisa alguma, porque tem ordem de Deus a teu respeito, tem ordem de Deus a respeito da tua casa também. Dá glória a Deus, louva a Deus e receba a virtude do Espírito Santo, a glória da palavra excelente. Chega até onde você está, abraça ela e diga, Senhor, eu creio, em nome de Jesus, receba a tua vitória, porque Deus abriu portões e portais para você, para mim, para a igreja de Deus. O santo verdadeiro, eu, irmão, esse santo e verdadeiro, abre para você uma porta que nenhum demônio poderá fechar. Pode pegar fogo no mundo, irmão. Pode virar de ponta cabeça essa terra. Nos escolhidos de Deus, espírito estranho nenhum toca. Na igreja do Senhor ninguém toca. Receba a unção da palavra, receba a glória da palavra. Ah, mas Senhor, será que é comigo, é contigo que eu estou falando? Deus te colocou aqui para falar com a tua alma. Deus te colocou aqui para falar ao teu coração, servo e serva de Deus. É para te dizer, fortifica-te na minha graça, porque as tuas petições foram atendidas pelo justo juiz, pelo Todo-Poderoso, e a resposta vem através da sã palavra de Deus. Te diz o Senhor, a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abrirá. Dá glória a Deus, e creia na palavra, porque tu também te alegrarás através dela. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Vamos juntos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Alamaia, Jesus. Santo é o Senhor. Eterno Deus, te damos graça por estar diante de ti, pelo santo culto que tu nos tem dado, pela tua boa presença junto de nós. Temos sido, Senhor, beneficiados com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Tu mandaste a tua palavra essa noite e falaste aos nossos corações. Nós estamos felizes, ó Deus, pois cremos que a porta que tu abre ninguém fecha e a que tu fecha ninguém abre. Continua, Senhor, mantendo as portas da tua misericórdia abertas para nós. Continua, Senhor, nos ajudando a crer na Tua santa palavra, a confiar nela em todo o tempo e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, pois nós sabemos, Senhor, que é maravilhoso Te servir e o nosso porvir também será maravilhoso no reino da Tua glória. Fortalece, Senhor, o ministério da Tua obra, fortalece-nos a todos por amor do Teu santo nome.
Ó Deus eterno, ajuda o teu povo a crer na tua santa palavra, a confiar nela, porque nós sabemos que no seu tempo ela se cumprirá na nossa vida e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Dá-nos mais um hino e despede-nos na santa paz de Deus. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, por favor. Aleluia. Vamos nos despedir com o cântico 191. 191. Jesus voltar com glória triunfal, Ele me levará ao mar celestial. Eu viverei com Deus nessa real mansão, onde receberei o galardão com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor, desfrutarei no mundo mais, me lembrarei. Anjos e querubins ali contemplarei, com eles estarei diante do meu Rei. A Deus o Criador, iremos adorar em hinos de louvor, lhe tributar com meu Senhor. Eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei do mundo nunca mais me lembrarei. Cristo irá no céu, as bodas celestiais.
face do meu Rei, sempre feliz serei com sua grei, com meu Senhor eu subirei no lar do céu, eu entrarei, paz e amor desfrutarei, do mundo nunca mais me lembrarei. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o conselho da palavra estejam em nossos corações. Amém. Não se esqueçam do clamor da madrugada, daqui a pouco às 2:45. Se inscrevam no nosso canal e sigam a nossa página aí no Facebook. Esse QR Code aqui do meu lado esquerdo é para vocês entrarem em contato com o WhatsApp. Só apontar a sua câmera que você vai falar direto com a gente agora. Uma boa noite, bom descanso, a paz de Deus com todos.